Sejam todos muito bem-vindos a um podcast especial no canal Spook Houses Casas Assombradas. Hoje trago a vocês um dos materiais mais delicados e, ao mesmo tempo, mais fascinantes, já apresentados dentro dessa plataforma e que, com certeza, irá mudar a vida e a forma de ver a Bíblia, seus manuscritos, suas passagens e até mesmo conhecer quem realmente foi o famoso Deus do Velho e do Novo Testamento. Tenho certeza que, da mesma maneira que me encantei por todo esse material, vocês irão se encantar. E como eu sempre digo, bons estudos a todos nós. A ocupação formal de Quarã teve início em torno de 130 anos a.C., com a comunidade de terapeutas essênios estabelecendo um povoado em cerca de 100 anos a.C. Os essênios eram uma comunidade filosófica israelita dedicada à cura e significativamente influenciada pela cultura greco-egípcia. Crônicas judaicas descrevem que ocorreu um violento terremoto em terras judaicas aproximadamente 70 anos depois do estabelecimento dos essênios, em 31 anos a.C., o qual causou uma retirada do povoado. Tal ocorrência é confirmada por um hiato entre dois períodos distintos de ocupação da região. Em Guerras dos Judeus, Joséfos explica que os essênios eram hábeis na arte de cura e receberam seu conhecimento médico dos povos antigos. O termo essênio, de fato, refere-se à especialidade médica, originando-se da palavra aramaica asiá, que significa médico e correspondia à palavra grega essenoi. Outras seitas judaicas opostas aos macabeus surgiram, os fariseus e os saduceus. A principal diferença entre esses grupos e os essênios era, como explicou Joséfos, que os essênios tinham o mesmo estilo de vida daqueles que os gregos chamavam de pitagóricos. A cultura comunitária dessas três principais seitas filosóficas diferenciava-se em vários aspectos, e Joséfos descreveu que os essênios tinham mais afeição entre si do que em outras seitas. Os fariseus e saduceus eram rigorosamente orientados pela tradição hebraica, ao passo que os essênios eram muito mais liberais e ocidentalizados. Os fariseus observavam as antigas leis judaicas e, apesar de os saduceus terem uma visão mais moderna, eram pouco espiritualizados, enquanto os essênios se inspiravam culturalmente no misticismo helênico. O segundo povoado de Quarã teve início durante o reinado de Herodes o Grande. Além das evidências do manuscrito do Mar Morto, uma porção de moedas foi coletada no povoado de Quarã. Essas moedas correspondem ao intervalo entre o governo hasmoniano de João Hircano, que mais ou menos morreu em 104 anos a.C., e a reviravolta dos judeus contra os romanos, também acontecido lá em torno de 70 anos a.C. Muitas relíquias daquela era foram descobertas desde então, e durante os anos de 1950, mais de 1.000 sepulturas foram encontradas em Quarã. Um imenso monastério do segundo povoado também foi descoberto, com salas de reunião, bancos de gesso, enormes cisternas e um labirinto de canos de água. Na sala dos escribas havia tinteiros e o resto das mesas sobre as quais foram escritos os manuscritos, algumas com mais de 5 metros de comprimento. Arqueólogos e estudiosos confirmam que o primeiro povoado fora assolado pelo terremoto, reconstruído pelos essênios na posterior era de Herodes. Os essênios, que usavam túnicas brancas, eram, em princípio, os antigos aristocratas da terra que ansiavam por uma volta aos dias em que Judá e a casa real de Davi eram influentes. Foram eles, seus aliados nazarenos, que mais profetizaram sobre a vinda do Messias libertador e a aguardaram. Durante o reinado de Herodes o Grande, mais ou menos entre 37 a 4 anos antes de Cristo, grandes quantias de dinheiro foram gastas em Jerusalém, após o infortúnio que assolou o reino de 25 anos antes de Cristo. Naquele ano não houve chuvas e não houve colheitas nem na Palestina nem na Síria. Não havia nem grãos, nem milho, e todas as cabras, ovelhas e carneiros morreram. Joséfos narra que, para alimentar o povo diante de tal adversidade, Herodes tomou toda a riqueza em ouro e prata de seu palácio e enviou para Petrônio, o governador do Egito, para obter suprimentos dos celeiros do faraó. Além dos alimentos, roupas e outros gêneros de primeira necessidade foram distribuídos à vontade por todo o reino. Após 2 anos, a crise havia passado, mas os cofres de Jerusalém estavam vazios. Herodes salvara a cidade de uma catástrofe, porém ficou completamente falido no decorrer do processo.
Pouco tempo depois, no entanto, Herodes passou a gerir a economia de forma desmedida. Suas doações e contribuições eram enormes, muito além das receitas fiscais arrecadadas. Ademais, ele ampliara e restaurara o Templo de Jerusalém, um complexo que cobria uma área de cerca de 142 mil metros quadrados, com o intuito de que fosse maior que a Acrópole de Atenas. E, de acordo com Flávio Joséfos, o templo foi apontado como a mais magnífica edificação daquela era. Milhares de pedreiros trabalharam por muitos anos o colossal projeto. De acordo com relatos históricos, após sua falência, Herodes acumulou grande parte da nova riqueza de Jerusalém a partir de parcerias com Petra, a maravilhosa cidade de sua mãe, um importante enclave arqueológico no sul da Jordânia, ao sul do Mar Morto. Com seu precioso comércio de especiarias e mármore, Petra era um centro extremamente rico governado por chefe nabateano rei Abu. Os engenheiros de Petra eram conhecidos em toda parte como especialistas em sistemas hidráulicos e seu conhecimento singular era outro famoso produto de exportação, em troca da qual o rei Herodes de Jerusalém ofereceu matérias-primas e contatos comerciais no Império Romano. Bom, meus queridos amigos, inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, espero que tenham gostado desse incrível capítulo, assim como eu me encantei em fazê-lo a vocês. Lembrem-se, não deixem de nos apoiar dentro da plataforma, seja se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, de se tornarem membros ou apoiadores pelo método PayPal, nos ajudando a continuarmos aqui firmes e fortes dentro do YouTube. E como eu sempre digo, a todos, em todos os vídeos, bons sustos a todos nós.